de mais, eu agradeço a confiança que depositaram em mim para este cargo e eu conto com a graça de Deus para o levar adiante e conto também convosco, especialmente com as vossas orações. Amém? O que nos move? O que nos move? A família, os sonhos, os desafios, propósitos, metas, responsabilidades, necessidades, preocupações, inquietações, paixões, emoções, fama, riqueza, missão, valores, carreira. O que é que nos move? Reclamação, as circunstâncias, o medo, a culpa, a condenação. O que é que nos move? O que é que nos move? A inveja? A crítica? A contenda? O ódio? A raiva? O que é que nos move? O amor? A esperança? A fé? A compaixão? O Espírito Santo? A oração? O que é que nos move? O que é que nos move? O que é que faz o teu coração acelerar? O que é que te impulsiona? O que é que te leva mais além? Vivemos de forma automática, como se estivéssemos a navegar sem bússola? Por que é que tomamos uma decisão e não outra? O que é que faz seguir um caminho e não outro? O que é que verdadeiramente nos move? Um café? Não é o café. É só para ver se vocês ainda estavam acordados. Não é o café. Apesar de muitas pessoas não passam, não é? Se o cafezinho não se consegue mover, não é? Mas o que é que verdadeiramente nos move? Eu queria levar-vos para Gênesis e vou falar de dois homens. Vocês conhecem muito bem esses homens. Um é Abraão e outro é Noé. E eles foram os dois movidos por duas coisas: obediência e fé. Deus, em Gênesis, no capítulo 22, versos 2, 3, 5 e 18, Deus disse o seguinte: Deus continuou a falar com Abraão e disse: leva contigo o teu único filho Isaque, a quem tanto queres. Vai à região do Monte Moriá e oferece-o lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo para pôr os arreios no seu burro, preparou lenha para o fogo do sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara, levando consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Verso 5, disse então aos seus criados: fiquem aqui com o burro, que eu vou adiante com o menino para adorarmos o Senhor. E voltaremos para vós. Nós vamos adorar o Senhor e voltaremos para vós. Voltaremos para vós. Depois, nós vemos também no verso 18: através dos teus descendentes, Deus disse a Abraão: se hão de sentir abençoados todos os povos do mundo, porque tu obedeceste à minha ordem. Então nós somos abençoados porque um homem obedeceu à ordem de Deus. Nós somos abençoados porque um homem obedeceu à ordem de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, o verso 11, falamos dos heróis.
o capítulo 11 fala dos heróis da fé e o verso 11 fala sobre Abraão, que diz: pela fé o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai, embora já fosse velho demais e sua mulher Sara já não pudesse ter filhos. É que ele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. Então comoveu Abraão a obediência e a fé. Depois nós vemos Noé, no capítulo 6 de Gênesis, o verso 14, Deus disse a Noé: faz uma arca, uma grande barca de boa madeira resinosa, com vários compartimentos, e põe-lhe betume por dentro e por fora. Deus deu a Noé o projeto completo. E no verso 22 diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha mandado. Em Hebreus 11, o verso 7, diz-nos também: foi pela fé que Noé acreditou no aviso de Deus a respeito das coisas que ainda se não viam e construiu uma arca para salvar a sua família. Deste modo, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que se baseia na fé. E nós? Movemos-nos por aquilo que vemos ou movemos por aquilo que cremos? Movemos por aquilo que vemos ou movemos por aquilo que cremos? As circunstâncias eram contrárias. Abraão e Sara eram idosos. Noé nunca tinha visto chuva. Eram improváveis, certo? Mas eles creram. Eles obedeceram. E eles tiveram a vitória. Amém? Eles foram vitoriosos. Depois, eu queria falar-vos também de duas mulheres. Elas são Ana e Débora. Em 1 de Samuel, no capítulo 1, os versos 10 a 16. 1 de Samuel 1, 10 a 16. Fala-nos que Ana estava muito triste. E enquanto orava ao Senhor, as lágrimas caíam-lhe abundantemente. Fizeste-te promessa solene, Senhor Todo-Poderoso. Olha para a amargura da tua serva e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se me concederes a graça de ter um filho, eu hei de o consagrar ao Senhor por toda a sua vida e o seu cabelo nunca será cortado. O verso 12. Ana já estava há muito tempo em oração no templo. E o sacerdote ali começou a ver se percebia o que ela dizia. Ela orava só para si. Apenas os seus lábios se mexiam, mas sem se ouvir a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. E disse: até quando continuarás embriagada? Vai curtir a bebedeira para outro sítio. Ana respondeu-lhe: não é isso, meu senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebi vinho nem bebida alcoólica. Apenas estava a contar as minhas mágoas ao Senhor Deus. Não penses que eu sou uma mulher atrevida. Por causa da minha grande aflição e desgosto, é que eu tenho estado a falar assim até agora. Ana era uma mulher estéril, humilhada. Ela, Ana e Penina eram as duas esposas de Elcana. Penina tinha filhos, e então ela zombava. Ela zombava de Ana por Ana não poder dar à luz. Então ela sentia-se muito, muito humilhada. E ela orou fervorosamente no templo. Ela prometeu dedicar aquele filho ao Senhor. Ela foi julgada como... Ela foi julgada como o quê? Agora vocês têm que falar que estamos... Ela foi julgada, não é? Nem lhe perguntaram: olha, o que é que se passa contigo? Sua alcoólica, sua alcoólatra, sua bêbada, sai daqui. Este não é o lugar para tu estares. Aquela mulher tinha tudo para... imaginemos nós, estávamos lá, chegava um homem de Deus, não é? E falava assim para nós:
O que é que vocês diriam? Não diziam nada. O que é que vocês diriam? Vocês estavam a rasgar o vosso coração na presença de Deus. Estavam a levar a Deus a vossa angústia e vinha alguém e tratava-vos assim. Mas não estou mais para aturar isto. Mais injustiçado. Converta-se. Mas sabem, Ana, em meio à sua angústia, em meio ao seu clamor, aquele clamor que ali não conseguia ouvir, só mesmo Deus. Ela disse: olha, não tenho a tua serva por embriagada. Eu estava a derramar o meu coração na presença de Deus. Eu estava a clamar a Deus. Eu tenho um pedido a Deus. Então, ele mudou completamente. Vai, minha filha, e Deus conceda o desejo do teu coração. Amém. E ela foi. E a palavra de Deus diz, quando ela entrou lá para orar, que ela estava muitíssimo triste, certo? Ela estava muitíssimo triste, ela não comia, ela estava mesmo muito desgostosa. Quando ela saiu daquele lugar, parece que ela já ia grávida. Bem? O semblante dela era outro. Ela foi ter com Elcana e foi almoçar, jantar, o que quer que seja. Ela era outra. Ela creu. O milagre dela estava a caminho. E não muito depois, pelo menos uns 9 meses, o milagre veio à luz. Samuel nasceu. Não é? Samuel nasceu. Em Juízes, no capítulo 5 e o verso 7, fala-nos depois também de Débora. Não havia chefes em Israel. Não havia, até que tu apareceste, Débora, até que surgiste em Israel, como mãe do povo. Como mãe do povo. Débora era uma mulher de tocha. Lapidota significa tocha. Então Débora era uma mulher de... A tocha dá o quê? O que é que disse? Não, eu também saio por um F. Débora era uma mulher de... valente. Débora era uma mulher de fogo. Desperta, Débora. Desperta, Débora. Débora era uma mulher de fogo. Débora era uma mulher de fogo. E ela era como uma mãe em Israel. Nós vimos Ana, que tinha um desejo de ser mãe. Nós vimos Débora, que era uma mãe em Israel. Era a mãe de Deus de todos. Ela se levantou como mãe de Deus de todos. E cada uma de nós possa levantar-se como mãe nesta nação. Amém? Cada um de nós possa levantar-se e interceder, clamar a Deus por esta nação, pelos filhos desta nação. E que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória. Depois nós vemos um homem. E neste homem nós vamos nos demorar. Não muito, porque o tempo está a passar. Mas ele foi movido pelo amor. Ele foi movido pela oração. Ele foi movido por coragem, por ousadia. Ele foi movido porque ele tinha um alvo. Em Neemias, no capítulo 1, e depois no verso 2 ao 8, nós não vamos ler, mas fala de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei da Pérsia. E então ele estava
lá na presença do rei. E vieram familiares dele que vieram de Jerusalém. E ele foi perguntar, como é que está? Como é que está o povo? Como é que estão os nossos irmãos? E o irmão contou-lhe, olha, está uma desgraça. Os muros foram deitados ao chão. As portas queimadas a fogo. Não há como nós nos levantarmos. Uma completa desgraça. Então, Neemias fez uma coisa. Ele moveu-se muito. No seu coração, ele moveu-se muito. Ele moveu-se de uma compaixão pelo seu povo. E ele orou. E ele jejuou durante uns bons dias. Ele orou. E ele jejuou. E então, quando ele estava na presença do rei, o rei reparou que ele estava diferente. Imagino que Neemias devia ser um homem, ele não devia ser muito velho, ele devia ser alegre. Porque o rei reparou que ele estava diferente. Ele disse, olha, tu não estás doente, e só pode ser a tristeza do coração. O que é que queres que eu te faça? Olha, Neemias devia ser um excelente homem, um excelente copeiro. Eu, ao ler as escrituras, o rei parece que o tratava como se ele fosse um filho. Não é? Olha, assim, olha, tu estás triste, isso é a tristeza do coração, o que é que queres que eu te faça? Mas eu creio que Neemias já tinha preparado o caminho. Ele tinha orado, ele tinha jejuado e ele recebeu o favor de Deus. Ele recebeu o favor de Deus. E ele disse, olha, rei, Jerusalém está em ruínas. Mas antes de ele ter dito, ele assumiu a culpa. Se os irmãos depois lerem, ele assumiu a culpa do pecado do povo. E ele disse, pecamos contra ti, Senhor. Pecamos contra ti. Pecamos contra ti. Deus ouviu. E o favor de Deus foi sobre a sua vida. E ele não só conseguiu ir a Jerusalém para restaurar os muros, como também recebeu cartas para poder atravessar todas as nações livremente e ainda também cartas para dar ao chefe das florestas do rei para ter madeira para a restauração em Jerusalém, seja fosse no templo, fossem nos muros, até na própria casa onde ele iria estar a habitar. Neemias, ele foi movido pelo amor, pela oração, pela ousadia e pelo alvo. No verso 10 do capítulo 2, diz-nos o seguinte: Neemias já tinha chegado a Jerusalém, mas quando souberam da minha chegada, Sanbalate, da cidade de Horon, e Tobias, funcionário amonita, ficaram profundamente irritados por terem vindo alguém que se interessava pelo bem-estar dos israelitas. Chegou o tempo da restauração e levantou-se a oposição. Chegou o tempo de restauração. Levantou-se a oposição. Chegou um tempo de restauração nas nossas vidas. Mas vai ter sempre oposição. E a palavra de Deus diz-nos, dá-nos uma promessa que não falha nunca. No mundo, aleluia. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais. Aleluia. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não somos apenas vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Durante a noite, Neemias, eu fui com alguns homens, apenas alguns homens, para observar as portas e os muros destruídos. Eles foram fazer um levantamento dos estragos. As autoridades não souberam,
nem os sacerdotes, ninguém sabia o que é que ele andava a fazer. E muitas vezes os nossos planos, os nossos sonhos, não podemos também andar a contar a muita gente. É? Porque assim, quando é na hora de chorar, todos choram connosco. Quando é na hora de alegrar, nem todos se alegram connosco. Quando tu estás em aflição, oh minha irmã, eu estou consigo em oração, vamos interceder, vamos buscar a Deus. Quando tu recebes a tua vitória, e se possível for, viram as costas e vão embora. Não só alegram com a tua vitória. A palavra de Deus diz. Diga, irmã, diga. Alegrai-vos os que se alegram, e chorai os que choram. Alegrai-vos. Eu gosto de ouvir coisas boas. Eu gosto de ouvir coisas boas. Eu gosto de saber que o povo de Deus prospera. Eu gosto de saber. Isso prova-me o quanto Deus é grande, o quanto Deus é tremendo. Eu gosto de ver. Eu gosto de aplaudir. Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Os homens com quem Neemias depois falou, depois ele teve que abrir, né? E eles ficaram muito empolgados. Vamos lá, vamos restaurar os muros. Diz-nos isso no verso 18. Sim, vamos ao trabalho. E corajosamente puseram mãos a esta obra magnífica. No verso 19, ao saberem disto, Sanballat e Orun, Tobias, o funcionário amonita, e o árabe Geshem, fizeram um pouco de nós e disseram-nos com altivez: que é que pensam fazer? Querem revoltar-se contra o rei? Este versículo agora a seguir eu amo muito. E eu tive que lhes responder: o Deus dos céus há de fazer-nos sair bem desta empresa. Nós, seus servos, vamos começar a restauração de Jerusalém. E os senhores não têm nada que se meter neste assunto, pois não têm direito, nem propriedade, nem motivos de recordação nesta cidade. Amém. Não tem nada que se meter. Diabo, não tens nada que te meter. Não tens que meter na minha vida. Não tens que meter na minha família. Não tens que meter nesta nação. Não tens que meter no meu trabalho. Tu não tens nada que te meter. Não tens direito. Nem propriedade. Não tens direito. Nem propriedade. Nem motivos de recordação. Não tens direito nem propriedade. O nosso Deus reina. O nosso Deus é todo poderoso e Ele reina. Eles continuaram na construção. Sanballat e Tobias continuaram a tentar tirar Neemias do fogo. Neemias ia agradar a Deus ou aos homens? A Deus. Então, ele continuou. Eles tentaram arranjar armadilhas para ele cair e para ele não continuar a restauração. E no capítulo 6, no verso 3, ele disse: estou ocupado numa obra muito importante. Enviei-lhes então mensageiros com esta resposta: estou ocupado numa obra muito importante e por isso não posso ir ter convosco. Se eu for ter convosco, a obra deixa de avançar. Em Colossenses, no capítulo 3, e o verso 23,
Colossenses capítulo 3 e o verso 23 diz-nos: o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Neemias tinha um alvo. Ele era movido pela restauração dos muros, das muralhas de Jerusalém. Ele não perdeu o foco. Ele ficou firme e constante. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, diz-nos: sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. O esforço que fazem por Ele nunca será inútil. O que é que nos move? O que é que nos move? Neemias, ele tinha um alvo. Prossigo para o alvo. Paulo disse: prossigo para o alvo. Em Filipenses, no capítulo 3, a segunda parte do verso 13 e o versículo 14 dizem-nos o seguinte: faço uma coisa, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta, para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu, por meio de Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Coisas que não edificam. Coisas que não acrescentam valor. É difícil mover-nos com o peso do passado. Esquece o que para trás fica e avança para o alvo. O apóstolo Paulo caminhava em direção à meta para obter o prémio. O que é que movia Paulo? O prémio. Qual era o prémio? Viver com Cristo. Viver com Cristo. Que prémio maravilhoso, viver com Cristo. Prossigo para o alvo. O que nos move? O que é que nos impulsiona? Que eu seja movida pelo Espírito de Deus. Que cada um de nós seja movido pelo Espírito de Deus. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 27, fala-nos, não sei se é bem assim, se está a começar no 26, mas fala-nos de quando Maria e José foram com o menino Jesus para o apresentar no templo. Então, Simeão foi movido pelo Espírito. Ele foi movido pelo Espírito. E ele encontrou lá José e Maria e o menino Jesus. A palavra de Deus diz que ele o pegou nos braços. E ele disse: já podes deixar partir em paz o teu servo. Já vi com os meus olhos, a tua salvação. Olha, Simeão segurou a salvação. Simeão abraçou a salvação. Simeão, movido pelo Espírito, abraçou a salvação. Ele viu com os seus olhos a salvação. Se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos também guiar pelo Espírito. Diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 25. Não podemos ser movidos pelo que é externo. Não podemos ser movidos pelas coisas deste mundo. Sejamos movidos pelo Espírito. Movamos hoje a pensar na eternidade. Em 1 Coríntios 15, 19 diz: se nós pensarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis. Então que nós possamos viver o presente. Que nós possamos mover-nos no presente. A pensar na eternidade. Amém? Possamos pensar na eternidade. Simeão abraçou a eternidade. O nosso alvo é Jesus. Em Colossenses, no capítulo 3, o verso 12 diz o seguinte: uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele,
A vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. A vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Façam todas as coisas com amor. 1 Coríntios 16, 14. Façam todas as coisas com amor. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz: não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas por humildade. Considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o que é dos outros. Tenham também o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que se humilhou até à morte e morte de cruz. Mover, agir com base no amor incondicional de Deus. O amor de Deus é a força que nos impulsiona a viver para Ele, movidos por Ele. E o amor é prático. Vocês concordam comigo? O amor é prático. O amor não é teórico. O amor, ele é ação. Querem ver só um grande exemplo que todos conhecem? Vocês vão dizer comigo já. Querem ver? Porque Deus amou de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! O amor prático. Ele amou tanto que deu. Não foi uma doação qualquer. Foi entregar o seu único filho para morrer por mim e por cada um de nós. Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Deus amou. Ele foi movido pelo amor. Ele é o próprio amor. E deu-nos tão grande salvação. O que nos move foi por mim. Foi por ti. Foi por amor. A cruz foi o preço. O amor foi a causa. E nós fomos a razão. A cruz foi o preço. O amor foi a causa. Nós somos a razão. O que é que nos move? Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. É Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo por meio da fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Movemos não pelo que vemos, mas por aquilo que queremos, o que nos move. Quando perdemos o foco do que é importante, o que é menos importante toma o lugar. Quando perdemos o foco daquilo que é importante, aquilo que é menos importante toma o lugar. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Dentro de nós há uma fonte inesgotável. Sem Ele nós não somos nada, mas com Ele. Aleluia. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele quem nos fortalece. O que nos move? Abraão e Noé foram movidos pela fé e pela obediência. Ana foi movida pela oração, pela fé e pela esperança. Débora, pelo instinto materno, o amor e fé. Neemias, ele foi movido pelo amor, pela oração e pela restauração.
Paulo foi movido pelo alvo, pela meta, pelo amor, pela fé, pela esperança, pela confiança. Podíamos falar também de Filipe. Meu Deus, ele foi movido, mas já se foi mesmo movido, de um lado para o outro, sim. Agora estou aqui e você, enquanto você faz assim, eu estou em clima. Movido pelo Espírito. Olha, ele ali, descansadinho da vida, e Deus disse, olha, corre, com a chinelinha, e vai falar com aquele etíope, vai falar. Ele precisa de ti agora. Nós estamos dispostos a ser movidos pelo Espírito de Deus? O que nos move? O nosso verso deste congresso é em 1 Coríntios 13, que diz: agora existem 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas a mais importante é o amor. O que é que nos move? Oração, palavra de Deus, compaixão, restauração de vidas, família, fé, esperança, amor. Deus chamou-nos à oração. Deus chamou-nos a restaurar, a amar. E o amor é prático. O amor é prático. Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Somos movidos pelo Espírito Santo. Há muros, há vidas, há famílias, fé, esperança, que só o amor de Deus pode restaurar. Que possamos viver o presente, a pensar, ou com os olhos postos na eternidade, o nosso alvo, a nossa meta. Ezequiel 22:30 diz-nos o seguinte: busquei quem pudesse reconstruir o muro. Eu não sei se vocês repararam, mas já aqui um muro. Busquei quem pudesse reconstruir o muro, ou fosse capaz de defender a cidade no lugar onde os muros caíram. Mas não encontrei ninguém. Vocês estão dispostos a restaurar muros? Estão dispostos a restaurar a fé, o amor? Vocês estão dispostos a restaurar? Deus colocou no meu coração uma passagem e ela está em Isaías 54. A começar no verso 11, que diz assim: infeliz Jerusalém, sacudida pela tempestade, sem ninguém para te reconfortar. Eu mesmo te vou reconstruir de pedras trabalhadas, colocar as tuas fundações sobre safiras, estabelecer-te a meias de rubis e portas de esmeralda. As tuas muralhas serão de pedras preciosas, os teus habitantes serão discípulos do Senhor e viverão em paz total. Serás fundada sobre a justiça, livre de qualquer opressão e de qualquer terror. Nada terás a temer, nenhum mal poderá apanhar-te. Se alguém te atacar, não sou eu que o faço, mas quem te atacar cairá diante de ti. Restaurado. Eu não sei se vocês perceberam que tem aqui um muro que precisa ser restaurado. E o Neemias ainda não chegou cá. Há aqui Neemias? Há aqui restauradores de muros? Ninguém diria, porque o muro ainda está aqui desfeito. Não mais? Quero. Já viste Neemias? Pode aparecer o mestre de obras para ajudar aqui a...
Então nós somos chamados a restaurar. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que chegaste aqui, não sei se a tua família precisa de restauração, os teus sonhos, se precisa restaurar a oração, se precisa restaurar a obediência, a humildade, a bondade, o perdão. Precisa restaurar a compaixão, a misericórdia, a fé, a esperança, o amor, restauração de vidas, a palavra de Deus, paciência. O que é que tu precisas restaurar? O que é que tu precisas restaurar? Como nos movemos? O que nos move? Nós estamos dispostos a restaurar? Que nós sejamos aqueles que são movidos pelo Espírito e que vão restaurar não só as suas casas, não só as suas famílias, não só nos seus trabalhos, nas suas nações. Amém? Amém. Vamos restaurar para a glória de Deus. E a começar por cada um de nós. Amém? Amém. Deus abençoe poderosamente a cada um. Amém. Eu queria só contar uma coisa, que quando eu estava a vir para cá no carro, eu lembrei-me de duas situações. Nas duas situações, eu estava a estender roupa e foi o seguinte: alguém me tinha feito alguma coisa que eu não tinha gostado. E eu estava a fazer queixa a Deus. E há alguns anos atrás, eu estava a fazer queixa a Deus. Olha, Senhor, ele fez-me isto e eu quase estava a dizer: Deus, merece um castigo. Não. E quando estava a estender a roupa, eu senti assim eu vou ouvir mesmo. Assim: ó Sara, quando tu erras, tu pedes misericórdia. Mas quando o outro erra, tu queres que eu castigue? Olha, caiu tudo assim. Nós sejamos prontos a perdoar. Amém? Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Nós estejamos dispostos a perdoar. Nós estejamos dispostos a perdoar. Outra foi a seguinte: eu estava a lembrar de um trabalho que eu comecei de escola dominical já há muitos anos e que ainda continua naquela igreja, ainda continua. E eu estava assim muito empolgada. E eu estava: ai Senhor, eu semeei. Então não é que Deus trouxe logo aquela passagem à minha mente: uns semeiam, outros regam, e eu dou o crescimento. Nem o que semeia, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então, nós não somos melhores, nós não somos superiores, nós não somos mais importantes, nós somos livres em Cristo. Nós somos livres, amém? Agora eu terminei.